Olá pessoal, vamos iniciar um novo tutorial sobre o Xmind, adotando agora uma outra ferramenta da qualidade muito usada nas indústrias, o diagrama de causa e efeito ou Ishikawa. Então, a partir do momento que nós fizermos a abertura do aplicativo instalado no celular ou no computador de vocês, nós vamos usar o exemplo do nosso torno de bancada, da morsa, tá? Fazendo análise do fuso, um problema, um efeito indesejado que ocorreu, por exemplo, o travamento desse fuso, não está mais se deslocando a morsa ou torno de bancada. Então, dentro do Xmind, nós vamos clicar aqui no maisinho, ele vai mostrar a criação de um novo mapa, ou Choose Template, ou melhor, né, selecionar um modelo. Vamos clicar aqui, selecionar modelo, e vamos até o Fishbone, ou espinha de peixe, né, diagrama de causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe. Vamos clicar nesse primeiro modelo, perdão. Ele vai ficar com esse formato aqui. A partir de um problema identificado, né, nós vamos fazer análise em cima dos grupos de estudo que a ferramenta do Ishikawa, né, nos oferece para análise de um determinado problema. Então aqui qual seria o problema inicial? Editar, fuso travado. Lembrando que a proposta para essa atividade é que vocês, né, tentem desenvolver, vocês desenvolvam, façam um arquivo a partir desse exemplo e depois postem para a gente aqui na tarefa. Então, fuso travado. Fazendo algumas alterações aqui para não me perder, então nós temos grupo mão de obra, de análise, né, os 6 M's, mão de obra, materiais, métodos ou processos e assim por diante. Então, já que tem que fazer a edição aqui em função do... Vamos seguir uma lógica da construção. Então, a parte de método, ou métodos, né? Depois aqui, máquina, é só clicar 2 vezes que ele permite edição, né? Só recordando para quem já fez a outra atividade com o brainstorm, essas funções aqui são bem simples. Máquina. Eu estou alterando aqui para usar a ordem que foi feita a atividade. Medição, ou seja, meios de medição, métricas, formas de controle do processo. Clicando no fuso travado, né, no ícone aqui, na parte inferior, não é o maisinho superior, tá, gente? Na parte inferior nós temos esse maisinho aqui linear, ele vai permitir abrir mais um tópico aqui, tá? Nós vamos colocar a parte de materiais. Depois mais um outro que nós vamos tratar. Mão de obra, né, extremamente importante. E, por último, meio ambiente. Tá? Ou seja, quais as situações do meio, né, temperatura e outras coisas podem afetar esse problema que nós estamos analisando. Então ele ficaria com esse formatinho aqui que vocês estão vendo. Então o problema, o efeito, né, que nós identificamos fuso travado, vamos analisar os grupos método, máquina, medição, materiais, mão de obra e meio ambiente. Tudo bem? Esse formato, né, que eu não tinha explicado, a gente pode fazer algumas alterações, tá? Clicando aqui na parte superior, nesse rolinho, né, que é um rolinho de edição, se vocês clicarem nele, ele vai abrir uma opção aqui de formatação de cores, texto do mapa e a estrutura. O que é essa estrutura? Vocês clicando aqui, ele permite mudar o formato do mapa, tá? Então, se vocês quiserem deixar com uma outra carinha,
Olha lá. Ele vai ficar. Tudo bem? Isso aí só para vocês usarem mais um recurso. Depois nós vamos mostrar mais alguns aqui para vocês. Então, voltando para o espinha de peixe aqui. Clicou fora, ele já desabilita. Então vamos lá, fazendo um brainstorming então e depois os porquês. Dentro da parte de método e processo, o que pode ter ocasionado o fuso travado? Vamos lá. Na parte de método, venho aqui embaixo, clico maisinho linear aqui, tá gente? Só vamos estar utilizando esse aqui por enquanto. Maisinho, ele já abre mais um subtópico. O que pode ter ocasionado? Por exemplo, a especificação incorreta do material. Pode, né, ter sido subdimensionado, feito uma escolha em função de materiais disponíveis, né? E acabou gerando algum problema, travando, gerando uma trinca, algum defeito no nosso fuso, tá? Na parte de método, definição do método, processo de como executar posteriormente, né? A parte de planejamento dos processos aqui. Ok, especificação incorreta do material. Mais uma possibilidade, não vou olhar todas, tá, gente? O que a gente poderia ter? Mais um maisinho aqui, um subtópico. O processo de fabricação também foi incorreto. Tudo bem? Processo de fabricação incorreto. Então, num brainstorm envolvendo o grupo, envolvendo outras pessoas, né, especialistas na construção da morsa, do torno de bancada, nós chegamos a esse consenso aqui no grupo de trabalho. Dentro da parte de processos, possibilidades dessa falha do travamento, né, do fuso, poderia ser o material, né, que foi especificado incorretamente, e também a definição do processo de fabricação. Na hora de fabricar, na hora de definir os parâmetros, definir o método, foi feito incorretamente. Ok, vamos para a máquina aqui para não ficar muito extenso o vídeo desse exemplo aqui desse tutorial. Parte de máquina, o que pode ter ocorrido de problema na máquina? Perdão. Definição, por exemplo, dos parâmetros incorretos. Parâmetro. Tá? Daqui a pouco nós estudamos com mais detalhes. Parâmetros incorretos. Perfeito? Não vou olhar todas as possibilidades, depois vocês podem estar perdão, aprofundando e postando no arquivo de vocês. Parte de medição. O que pode ter ocorrido de errado na parte de ou dimensional? Né? Tá certo? A rosca, o diâmetro, alguma coisa saiu fora? Pode ser que sim. Dimensional incorreto. Clicou fora, ele já libera. Ok. Só esse aqui, senão vai ficar muito extenso, tá, gente? Materiais. Clica aqui embaixo, maisinho, subtópico. Perdão. Material está correto? Não. Por exemplo, material fora de especificação. Tudo bem? Então, nós estamos definindo possíveis causas, né? Falhas aí que ocasionaram o fuso travado. Depois nós vamos abrir mais, né, os porquês aqui para cada uma das situações apresentadas. Parte de mão de obra. O que pode ter ocasionado aqui na parte de mão de obra. Primeiro deles clássico, perdão, gente. Erro do operador, né? Definiu os parâmetros incorretamente, teve alguma falha, uma desatenção, não estava capacitado, perdão. Erro do operador. E por último, não menos importante, a parte do meio ambiente. Vamos supor aqui que pode ter ocorrido durante o processo, durante a montagem, temperatura excessiva.
Então, inicialmente, o nosso Ishikawa, analisando, fazendo um brainstorm em cada um dos grupos de análise, os 6 M's, né? A parte de método, especificação incorreta, processo de fabricação incorreto, na parte de máquina, equipamentos, parâmetros incorretos, medição dimensional incorreto do fuso ou dos ajustes, materiais, material fora de especificação, na mão de obra, erro do operador, e meio ambiente, temperatura excessiva do meio pode ter ocasionado aí alguma distorção no fuso. Ok, vamos iniciar agora os porquês. Clicando aqui em especificação incorreta do material, nós vamos abrir mais um grupo de análise. O que pode ter ocasionado a especificação incorreta do material? Por exemplo, os cálculos. Por quê? Cálculos subdimensionados. Tá? Errou o cálculo. Usou um coeficiente de segurança, alguma coisa inferior e o material, né, ficou mais mole, perdão, tá, gente? Né? Ele ficou mais fragilizado, não, né? Ele ficou mais suscetível a amassamento, a distorção dimensional e etc. Ok? Por que o processo de fabricação foi definido incorretamente? Mais um subtópico, por exemplo, por uma falha de projeto. Falha de projeto. Né? Para carga de trabalho, condições de trabalho, meio e etc., o projeto apresentou alguma falha aí na sua concepção. Continuando. Por que parâmetros incorretos na parte de máquina? Por exemplo, os parâmetros incorretos em função de falha também de projeto, as informações foram equivocadas, né, para a máquina, para o operador. Existe mais alguma possibilidade? Com certeza, né? Uma falha no equipamento. O equipamento pode ter perdido aí algum ajuste durante a execução, a fabricação da peça. Falha de projeto, falha no equipamento. Ok? Depois nós vamos avançando aí nos outros. Na parte de medição, dimensional e correto, que pode ter ocasionado isso. Especificação incorreta. Ok? Também os meios de controle. Meios de controle também foram definidos errados. Quais instrumentos seriam adotados? Também há a possibilidade dos instrumentos estarem descalibrados, não ter aferição. Instrumentos descalibrados. Ok? Material fora de especificação aqui, em materiais. O problema mais comum que costuma ocorrer nas indústrias é uma falha do fornecedor. Pode ter mandado o material errado, pode ter um lote ter saído fora de especificação, mas isso é uma falha do fornecedor. Tudo bem? Para a parte de mão de obra.
O erro do operador pode ter sido ocasionado por quê? Desatenção? Sim. Só isso? Não, né? Pode ter sido ocasionado também por desconhecimento. Ele não tinha treinamento, com as competências necessárias para estar desenvolvendo, fabricando aquele produto, né, o fuso. Ok? No caso da temperatura excessiva, foi proposto pelo grupo de trabalho que falta exaustão lá na, perdão, aqui, falta exaustão lá no setor de produção. Tudo bem? Então nós temos aí. Por que a especificação incorreta? Pelos cálculos subdimensionados. Por que o processo de fabricação é incorreto? Por uma falha de projeto. Por que aqui na parte de máquina parâmetros corretos? Falha de projeto ou falha no equipamento? Parte de medição. Por que o dimensional é incorreto? Especificação incorreta. Meios de controle errados, instrumentos descalibrados. Não vamos analisar todos, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia de como é desenvolvido o estudo Kushikawa, usando aqui também o XMind. Por que o material fora de especificação? Por uma falha de fornecedor. Por que na mão de obra o erro do operador? Por desatenção ou por desconhecimento. Por que temperatura excessiva? Por falta de exaustão, perdão, no ambiente. Ok? Então, voltando lá no início, nós vamos aprofundar só alguns tópicos aqui para não ficar extenso demais, tá, gente? Então, aqui na parte de método, por que os processos de fabricação foram definidos por falha de projeto, tá? A gente vai estabelecer esse estudo aqui. Perdão, né? Nós vamos definir como o ponto final falha de projeto. Na parte de máquina, parâmetros incorretos, falha de projeto, falha no equipamento. Ok, a falha no equipamento pode ter sido causada por exemplo, falta de manutenção, certo? A máquina está com problemas aí. Falta de manutenção. Por que essa falta de manutenção? Já vamos nos adiantar aqui. Por que a falta de manutenção? Porque faltou planejamento de parada, preventiva, preditiva, né? Manutenções aí programadas. Falta de planejamento. Já vamos adiantando aqui, fechando. Tudo bem? Falta planejamento. Medição. Especificação incorreta. Por quê? Uma falha de projeto. Concordo? Falha de projeto. Meios de controle errados. Falta de instrumentos. Não temos todos os instrumentos necessários da empresa. Falta de instrumentos adequados. E por que os instrumentos estão descalibrados? Aqui, né, gente? É uma falha ou falta de planejamento. Óbvio. Materiais, material fora de especificação, falha do fornecedor, vamos ficar por aqui. E mão de obra, erro do operador, desatenção, desconhecimento. Por que o desconhecimento? Vamos entrar na parte da desatenção, que é muito polêmico isso aqui, né? Desconhecimento. Por quê? Faltou treinamento, não teve treinamento adequado para estar desenvolvendo as suas atividades a contento. Tudo bem?
Então, gente, de uma forma geral, nós fizemos aí uma análise bem detalhada, extensa, de todas as possibilidades, todos os porquês aqui, ou causas relativas a problema no fuso, usando todos os grupos de análise, seguindo um brainstorming e depois as possíveis causas deles, ok? Então, a partir desse momento, nós vamos fazer o quê? Definir a prioridade do que estudar, de quais análises, de quais problemas está identificando, ok? Vou dar uma viradinha aqui para vocês, né, terem uma noção aqui do estudo. Perdão. Ok. Então, usando um recurso aqui, clicando em fuso travado, nós temos um maisinho superior, tá? Clicando nesse maisinho superior, ele abre aqui algumas opções para inserirmos. Muitas delas estão fechadas porque o recurso é gratuito, tá? Então nós podemos inserir notas, imagem está travado, câmera, marcadores a gente pode colocar, assim como os hiperlinks de um acesso a algum recurso externo. Porém, um arquivo, um desenho, alguma coisa, tudo isso está na versão paga, tá? Então, vamos colocar uma nota aqui. Qual a nota? Priorizar as falhas de acordo com a, a facilidade de implantação. Ok? Quanto mais fácil de implantar, mais rápido a gente, né, finaliza aquela possível causa do problema. Priorizar as falhas de acordo com a facilidade de implantação. Tudo bem? Então, qual seria a mais simples aqui, mais rápida? Indo para o nosso operador, analisando a causa, se é falta de treinamento, então vamos priorizá-la aqui. Clica lá em cima no maisinho superior, selecionar o marker, aqui o marcador, colocar essa prioridade 1. Esse é o primeiro que nós vamos estar estudando. Então aqui na falta de treinamento nós vamos fazer o quê? A realização no treinamento. Ok? Perfeito. Então se vocês quiserem inserir, né, uma nota, realizar treinamento. Perdão. Realizar treinamento. Tá? Ele fica aqui, é só clicar, ele abre novamente aqui. Ok? Qual seria o segundo item aí mais rápido para a gente estar analisando? Problema que foi recorrente aqui em vários dos grupos de análise, né, gente? Vocês viram que aparece bastante aqui falha de projeto. Então, clicando lá em cima no maisinho agora, o marcador, se o primeiro é o treinamento do operador, aqui vamos trabalhar na equipe de engenharia de processo, esse problema de falha de projeto, né? Analisar as sistemáticas, os métodos de como o projeto é desenvolvido, tanto do ponto de vista de máquina, né? O projeto em si, a parte de processos, e também aqui na parte dimensional, né? Nos meios de medição também, a definição dos meios adequados de medição. Perfeito? Ok. Depois, mais duas análises aqui que repetiram, né? Uma que repetiu a parte de falta de planejamento. Vamos colocar como prioridade 3 aqui, planejamento dos processos, não somente a parte do projeto em si, que é o planejamento operacional, tá, gente? Não é na parte de engenharia, planejamento operacional dos processos, dos métodos, etc., na máquina, na execução. Então nós temos mais uma falta de planejamento aqui embaixo, tá? Então prioridade 3
certo? Para estar analisando com calma aqui. Então, por exemplo, vamos colocar mais no maisinho aqui em cima uma nota, por exemplo, nessa parte, né? Estabelecer sistemática de métodos e processos, supondo que não haja, tá? Estabelecer sistemática de métodos e processos. E por último, e não menos importante, que tem uma influência muito grande nas empresas, né, gente? Nós temos aí os fornecedores, nossos parceiros. Então, na parte de materiais, subindo aqui, por último, material fora de especificação, provavelmente por falha de fornecedor. Tá? Então, nós no maisinho superior agora, nós vamos colocar o marcador prioridade 4. Tá? Por exemplo, nós poderíamos aqui inserir uma nota para definir controle de recebimento de materiais. Tudo bem, gente? Ok. Então, baseado nessas análises, né, de um fuso travado, usando aqui o zoom, tá, com a mão, igual a gente faz com as imagens, olha o tamanho que ficou esse diagrama de causa e efeito. Então, a partir de todos os grupos de análise, nós definimos a prioridade de 4 principais causas e as suas ações. Tudo bem? Então, vamos iniciar para tentar eliminar problema de erro do operador por desconhecimento, aqui seria uma falta de treinamento e realizar treinamento. Depois, falha de projeto, definir uma sistemática para cálculos, análise, dimensionamento, FEMEA, né, análise de falhas de projeto, para que tanto a parte de engenharia de projeto como processos e materiais, a parte de medição também não ocorra mais a falha, né, que é o nosso 2 aqui. Falta de planejamento, definição aí de uma sistemática interna, de um procedimento, de uma instrução de trabalho de como planejar as ações aí junto a máquinas e equipamentos. E por último, o problema que poderia ter sido ocorrido no fornecedor também, definir meios de controle, inspeções e assim por diante. Ok? Então, ficou bem extenso, a gente sabe, né? Porque utilizamos aí o XMind juntamente com o diagrama de causa e efeito para montar uma análise estruturada e densa, para que vocês possam usar praticamente todos os recursos disponíveis no software e também da própria ferramenta. Ok? Então gostaria que vocês fizessem esse exemplo e postassem posteriormente para que nós fizéssemos a correção ou observações. Perfeito? Gente, obrigado pela atenção de vocês, espero que realizem a atividade, tá? Uma ótima semana para vocês, saúde e até mais.